Bom, pessoal, o que eu acho que é interessante no trabalho que a gente vem fazendo aí, na narrativa da temporada 4, que já começou com o livro, né? O livro vai ser o epicentro da temporada 4 e diria que o livro vai ser o epicentro da escola, né? O Leandro falou que a gente está criando uma startup científica, e eu acho que é um pouco por aí mesmo, né? A gente está desenvolvendo uma narrativa, essa narrativa, até a temporada 3 ela era vídeo, né? E agora, a partir da temporada 4 no próximo semestre, ela se transforma em texto. Então, vão ter os vídeos também, provavelmente, mas terão os textos, e muita gente pede suporte de texto, não só o suporte de texto, como todo o glossário. E ela vai ser o tempo todo, vai ficar ali, né, permanente, vai ser o tempo todo atualizada, né, para que a gente possa ir melhorando a partir de determinadas coisas, observações, comentários que as pessoas vão chegando, a gente vai melhorando. Então, uma coisa que eu acho que é importante, e aí eu acho que tem uma discussão interessante, que a Ayn Rand usava muito o conceito racional. Eu não gosto desse conceito racional, porque aí ela parte do princípio, né, que você pode fazer uma análise totalmente racional. Racional seria o contrário de emoção. Então aí você criaria dois polos. Eu não acho que esses dois polos existem. Existe apenas taxas, né, em que você trabalha com emoção, com alta taxa de emoção, como é agora essa sensação que a gente tem em relação ao coronavírus, né? Algo desconhecido que vem de repente que pode matar, é aquilo que a gente vê em todos os filmes de terror, todos os filmes de massacre, de desastre, né? De repente, do nada, aparece uma ameaça, que ameaça todo mundo vai morrer, ninguém entende nada e o cara não sabe. Então isso é a histeria. Estamos vivendo hoje, estamos dentro de um grande filme de ficção, de histeria e tal. Então, alta taxa de emoção. O que a gente faz não é ter razão sobre a emoção e acabou a emoção, não. A gente vai reduzindo a taxa de emoção a partir do momento que você vai usando alguns critérios que a gente está chamando no livro de protocolos científicos para poder reduzir a taxa de emoção, não significa que ela vai sumir. Então, no momento que você estabelece as ferramentas epistemológicas, epistemologia, né, é o trabalho com o conhecimento, que você estabelece, né, as ferramentas tecnológicas que a gente vai, epistemológicas que a gente vai trabalhar, né, certeza provisória razoável, edifício do pensamento, né, os níveis de debate que você vai ter, filosofia, teoria, metodologia, qual é o problema, né, e aí a partir daí você coloca os fenômenos no laboratório, né, sabendo que é provisória, que a gente vai ter uma visão provisória do fenômeno. Aí você coloca o fenômeno no laboratório e aí você diz, qual é o fenômeno que eu estou estudando? Estou estudando revoluções civilizacionais. Ok. Aí vamos lá, vamos ver a antropologia desse fenômeno? Vamos. Qual é a natureza? Chegada de novas mídias na sociedade. É isso que inicia o processo. Epidemia, chegada de um novo vírus na sociedade. É um vírus por ar, é um vírus por sangue, é um vírus por inseto, e aí você vai dizer que tipo de epidemia é. Mas a natureza é epidemia. Você não pode dizer que agora o ser humano está vivendo uma era, não sei o quê. Não, nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia, que aí é uma caracterização do fenômeno, epidemia regional, pandemia, multirregional. Então você caracterizou, conceituou e vai tentar desenvolver uma narrativa científica em cima do fenômeno. Todos os fenômenos precisam disso. Para que a gente faz isso? Para reduzir a taxa de emoção. Vai ter emoção? Vai. Mas a taxa vai ser menor. Não é que não vai ter emoção, vai ter emoção, mas a emoção vai ser muito mais balizada porque você vai usar determinados critérios. E quanto melhor for os critérios, é isso. Então o serralheiro faz uma porta de ferro boa porque ele cria determinados protocolos da serralheria. E aí impede que ele, de repente, cometa determinados erros. E ele vai aprendendo. E a gente também está criando os protocolos. Então, o primeiro protocolo que a gente criou foi esse. Esse aqui é o ferramental. Esse ferramental ajuda? Ajuda. Por quê? A gente faz a anatomia do fenômeno. Primeiro, qual é a natureza?
A natureza é revoluções civilizacionais por causa de novas mídias. Quando mudou a mídia? Mudou tal. Vamos comparar e vamos para as recorrências. Não existe ciência sem recorrência. Se o cara quer estudar raio, tem que estudar as recorrências do raio. Se quiser estudar a sobrevivência dos golfinhos, reprodução dos golfinhos, vai ter que ver as recorrências dos golfinhos. A cada nova ninhada lá dos golfinhos, ele vai aprender alguma coisa. Né? Recorrência dos vulcões, erupções de vulcão, terremoto, recorrência dos terremotos. Qual é o nível, não sei o que, tipo de terremoto foi, não sei o que, aonde foi, de que forma foi. Então, se você não tiver tsunamis, se você não tiver esses fenômenos, inflação, deflação, crise econômica, tudo tem que ir para as recorrências. Foi o que o Adam Smith fez quando ele foi estudar sociedades que funcionam, recorrências. E aí você sai das emoções, das utopias, do que eu gostaria que o mundo fosse, do que eu gostaria que fosse agora o futuro, né? O pessoal que acha que o futuro está todo mundo aí, o futuro é horroroso e tal. Não, vamos ver as recorrências. E a partir daí das recorrências você vai, o que é distinto e o que é igual, e aí você faz o trabalho. Aí com todo esse aparato, nós vamos analisar o fenômeno atual, que é a Revolução Civilizacional 2.0 digital. Então, isso é fundamental para a gente poder dizer que a taxa de emoção está mais baixa, a taxa de percepção está mais baixa, porque você criou uma série de protocolos. Para quando você dizer, quando você falar alguma coisa, você falou, olha, foi mais ou menos isso que aconteceu, etc. A margem reduz muito. Ah, mas aí acabou a emoção? Não, as emoções existem, a gente continua com elas e continua trabalhando com elas. Mas a gente vai criando critérios para poder dizer, inclusive quando os outros começarem a viajar na maionese, você fala, pô, peraí, você está falando da natureza do fenômeno? Você está chamando de revolução industrial? Essa é a natureza do fenômeno, uma revolução industrial? É isso que está acontecendo hoje? O Uber é um fenômeno da revolução industrial? Né? As manifestações de 2013 no Brasil são reflexos de uma revolução industrial? Ou a revolução industrial é uma consequência de algo maior? Problema de natureza do fenômeno. Ah, é uma sociedade do conhecimento? Mas vem cá, todas as recorrências nós não tivemos mudança na relação do conhecimento com a passada da oralidade para a escrita, da escrita para a escrita impressa. Não é uma característica da revolução civilizacional? E aí você está chamando de sociedade do conhecimento, sociedade da informação, né? O aumento da colaboração, que é uma característica do processo, e não uma coisa que está acontecendo agora, a economia da colaboração. Quer dizer, então as pessoas estão perdidas. E aí precisa dos protocolos científicos. Esse livro agora tem todo um trabalho inicial exatamente para falar do protocolo. É o primeiro pavilhão. Se não entrar no pavilhão do protocolo científico, aí depois, quando começa a analisar, o cara quer sair, não quer fazer o protocolo, não quer ir para as recorrências e já quer entrar analisando o digital a partir do critério dele, a partir das viagens dele, porque ele é o cara, entendeu, iluminado. Não é assim que funciona. O cara está extremamente com alta taxa de emoção, achando que ele, com a capacidade individual dele, ele consegue entender tudo isso, sabe? E sacar tudo porque ele tem uma sensibilidade acima da média. E a coisa não funciona assim. O que vocês dizem? Bom, esse áudio foi produzido no primeiro semestre, disponibilizado no segundo. E se você quiser fazer parte do grupo sênior da Escola Bimodal, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Pô, quero ser bimodal.